Acho que a gente precisa pontuar aqui para o brasileiro como é que funciona um pouquinho da dinâmica presidencial norte-americana e também do que é o Partido Republicano e o que é o Partido Democrata, tradicional. Só lembrando que, tradicionalmente, o Partido Democrata tem mais filiados do que o Partido Republicano, né? Pessoas que se filiam, ativistas, etc. Esse é um partido ativista, progressista ativista. Então tem mais filiados, mais pessoas que se mobilizam. E, tradicionalmente, o Partido Democrata tem tendido a ganhar o voto popular em campanhas presidenciais. Só que você não elege o presidente através do voto popular. Você tem uma coisa lá, um mecanismo que chama-se colégio eleitoral, que foi criado exatamente para garantir que os estados que têm menos população não saiam desprotegidos, ou seja, prejudicados com esse processo. Então, o colégio eleitoral é meio que um nivelador dos números para que você eleja o presidente através do colégio eleitoral. Então, a conclusão é: a eleição a presidente norte-americana é uma eleição indireta. Então, quem é que tem o maior número de colégios eleitorais? O Trump, quando foi eleito, teve menos votos do que... Exatamente. O Trump, o Bush, tem vários presidentes aí, republicanos, que foram eleitos sem ter maioria do voto popular, mas tiveram uma ampla maioria nos colégios eleitorais. Então, só pontuar isso para o brasileiro entender. Então, neste contexto, esse dado colocado aqui, esse estudo, ele carrega muita legitimidade. Por quê? Primeiro porque quem fez o estudo é um acadêmico, e ele não necessariamente, ele não é um acadêmico da direita, ele está mais propenso para ser um da esquerda, mais vinculado ao Partido Democrata. Ele não é vinculado politicamente, mas eu acho que a tendência ideológica dele é mais para a esquerda. No entanto, acima disso, ele é um acadêmico. E é isso que eu acho que eu prezo muito nos Estados Unidos, sobretudo no que tange a questão ciência política. Eles são muito data-driven, né? O que os dados mostram? Essa transparência que existe, o common ground, né? O que é o comum? E a partir disso você tece conclusões. Então ele, junto com outro acadêmico, lá atrás, nos anos 70, elaboraram 13 medidas para definir se aquelas medidas, se aqueles índices estáveis, se fossem colocados todas as eleições presidenciais desde 1860, se aqueles índices são válidos para você determinar para que lado vai as eleições. Então são 13 índices que vão desde o carisma do presidente que está concorrente ao carisma daquele que está querendo se defender, a se ele já tem um mandato ou se ele não tem um mandato, se tem um terceiro opositor, ou seja, uma terceira via colocada ou não, porque a terceira via é um sinal de descontentamento com o governo, ou se essa terceira via é muito insignificante. Então são 13 índices subjetivos. Também se a economia está indo bem no curto prazo, a economia está bem no longo prazo, se os militares estão indo bem nas suas incursões de política externa ou não, ou a falência do processo militar e de intervenções militares no mundo. Então, tudo isso são índices. E eles não mudam, ou seja, são índices imutáveis e eles fizeram referência, tem banco de dados desde 1860 até agora, e preveram, e esse professor já previa a vitória do Reagan, previa a vitória do Trump, mesmo sendo ele dentro do seu âmbito de professor, sendo atacado por seus pares, a mídia, etc. e tal. E ele diz que desses 13 marcadores, né, aquele que está o incumbente agora, que seria a Kamala Harris, ela não pode ter mais do que 6 índices contra ela. Ela não tem 6 índices contra ela. Ela tem muito mais índices a favor dela. Então, a conclusão dele é o seguinte, que para ela perder, muita coisa precisa dar errada entre agora e novembro, para ela perder essas eleições. Então, ele está projetando através desses índices que para ela perder muita coisa dá errado. Bom, considerando que é a Kamala Harris, é possível. E considerando também que nós estamos num momento atípico e alguns dos índices lá, alguns dos marcadores são questionáveis na sua
na sua... como é tudo subjetivo, mas são questionáveis para que lado ele jogou cada um dos índices, eu tendo a concordar que não está fácil para o Trump. Essa que acho que é a conclusão minha. Eu ainda acredito na esperança que ele vai ganhar, porque ele, de fato, tem um dos índices lá que é a questão do carisma. E muito do que eles colocam é que o carisma do Trump não é universal. Ele não apela a uma gama muito ampla, como era, por exemplo, o carisma do Reagan ou do Roosevelt, né? Dois presidentes aí, um republicano e outro democrata. Então, ele coloca isso lá. Então, ele fala que o Trump ele tem um carisma muito forte e que apela somente a uma parte do eleitorado e não consegue transmutar para e acariciar aqueles do meio ou aqueles que são até mais de esquerda. Então, eu acho que essa é uma discussão. Eu acho que o Trump tem esse carisma que pode transcender não só a direita, pegar boa parte do centro, até mesmo a parte da esquerda trabalhista, ele pode trazer para si próprio. Mas, enfim, são dados que, olha, acho que a nossa discussão anterior sobre esse tema, nós estávamos extremamente otimistas. Mas depois que eu comecei a ver isso aqui, comecei a sentir também preocupação do lado do Trump e da equipe, algumas postulações, eu vi que eles já estavam... o ataque à Kamala já estava de uma maneira muito acirrada. Eu falei, puxa vida, se você está ganhando, você não precisava ir tão visceral assim, e tão, de uma maneira tão agressiva. Então eu senti que tinha alguma coisa. E, raspando o verniz, a gente vê que os dados são importantes. E aqui fica a grande mensagem. Eu acho que eu aprecio o trabalho que esse professor fez. Porque ele é irredutível. Ele não quer saber de identidade. Fazer, não é porque a Kamala é negra, não é porque ela é mulher, não tem absolutamente nada a ver. Os índices deles não entram na discussão identidade, não entram na discussão a origem da pessoa, religião, status, sexo, nada disso. São índices extremamente agnósticos. É isso que me chama a atenção. Eu prezo também pelo academicismo que ele aplica, né, nesses índices. Então, ficou aqui uma bandeirinha de alerta.